Olá, querido amigo e amiga. Bom dia a você que reza conosco nesta manhã de quarta-feira da oitava da Páscoa. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. Bom dia à natureza. Bom dia aos irmãos e irmãs que neste momento sofrem as dores da vida, da enfermidade, e a nossa oração de esperança, a nossa oração ao Deus do amor, ao Deus de nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Querido amigo e amiga, façamos a oração do amanhecer. Senhor, no início deste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me de tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Assim seja. Amém. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Querido amigo e amiga, ouçamos o Evangelho, a palavra de Deus deste dia, tirada do evangelista Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. É a narrativa dos discípulos de Emaús. Naquele tempo, no mesmo dia, o primeiro da semana, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante dos homens. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto o anjo e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a seu respeito.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram. Eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido amigo e amiga que está rezando conosco nesta manhã, pela Web TV Andradas Hoje, nós estamos diante de um texto muito catequético, muito significativo, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a fé dos discípulos, e é uma catequese muito atual para nós hoje. Os discípulos de Emaús, decepcionados, tristes com os acontecimentos, partem em direção a Emaús, como se estivesse fugindo num caminho de fuga. Mas Jesus não abandona seus discípulos, ele caminha com eles. Mesmo sem eles reconhecerem Jesus, Jesus vai como que explicando para eles tudo que os profetas tinham falado. Jesus vai falando sobre os acontecimentos, colocando luz na caminhada daqueles discípulos, desanimados, tristes. Jesus ilumina a caminhada com a sua presença, com a sua palavra. Desde Moisés, passando pelos profetas, Jesus vai dando sentido e significado à caminhada de fé daqueles discípulos e na nossa. Por isso, um discípulo de Jesus procura conhecer a palavra, desde o Antigo Testamento e também, claro, o Novo Testamento. Quando Jesus chega numa encruzilhada, fazendo de conta que ia seguir o caminho, eles convidam Jesus para ficar com eles, certamente com medo da noite. Eles dizem para Jesus: fica conosco, a noite vem chegando. Jesus é a luz que clareia qualquer escuridão. E ali Jesus entra para ficar com eles, toma o pão e partilha o pão. Naquele momento, seus olhos se abriram, a luz de Jesus penetrou o coração, a alma daqueles discípulos. Eles não mais precisavam da presença física de Jesus, eles tinham a presença de fé, a certeza de fé. E eles se tornam, então, testemunhas do ressuscitado. Voltam para Jerusalém, não querem mais ir para Emaús, porque eles têm que anunciar essa verdade. Verdadeiramente Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. E eles se tornam testemunhas, discípulos missionários. Assim também nós devemos agir e ser discípulos missionários do ressuscitado. Este evangelho é o evangelho texto base do sínodo arquidiocesano, do primeiro sínodo da nossa arquidiocese. Jesus caminhou com os discípulos, Jesus caminha com a igreja, Jesus caminha conosco, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre você, querido amigo e amiga, nesta manhã da ressurreição da 8ª da Páscoa, neste dia dedicado também ao nosso padroeiro São Sebastião.
testemunha do ressuscitado, testemunha da ressurreição. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Confie sempre no Senhor, pois nele está a nossa força, a nossa esperança.